início a mais uma plenária. Obrigado pela presença de todos, senhores conselheiros, farmacêuticos. Então, assinatura do livro de presença, todos já assinaram ou não? Foi assinado? Todos assinaram? Assinou? Todos. Justificativa de ausência, Dr. José Roberto Lames Abib, Bruno Silva Freire, Denise Costa Ribeiro, Francisco Cláudio Souza Melo, e a doutora Raquel também me passou uma informação que estaria impedida de comparecer também. Leitura da ata da reunião 523, foi passada. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre a ata? Sim. Alguém quer algum tempo para fazer algum tipo de comentário? Não? Então, coloque em votação a aprovação. Quem aprova a ata, permaneça como está. Aprovada por unanimidade a ata da reunião 523. Ordem do dia, deliberação 1204 de 2014, referendo a deliberação 1202/14, aplicação de multas ad referendum do plenário. Alguém tem alguma consideração? Colocando em votação, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.2, deliberação 1205/14, referendo às deliberações 1201/14, de 24/2/2014, e 1203/14, de 7/3/2014. São algumas inscrições ad referendo que foram feitas. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, colocando em votação, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1206, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguma consideração? Então, coloque em votação. Quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1207, concessão de cancelamento de inscrição de profissionais e firmas. Alguém gostaria de fazer? Boa tarde. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Coloque em votação. Aprovação. Quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu comunico a chegada do Dr. Rogério Dias. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Temos uma proposta de deliberação aprovando o regulamento das câmaras técnicas especializadas. Eu tenho uma consideração a fazer, que foi passado uma proposta, mas nós temos... Quer falar para mim, por favor, Maeli, uma retificação a ser feita no texto? A doutora Daniele, chefe do serviço jurídico, pediu para fazer uma alteração na redação do artigo 8º. Você pode colocar, por favor, Camila? Então, ela pediu para... Sobe um pouquinho mais, Camila, por favor. Então, ela pediu para fazer uma alteração no final do artigo. Então, eu vou ler o artigo todo. Né? Em consonância com o artigo 13 da Resolução 566 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia, o relator designado deverá apresentar o relato até a próxima reunião plenária. Caso o processo não seja julgado em até 2 reuniões subsequentes, a Secretaria designará novo relator, podendo o conselheiro incorrer em eventual ato de prevaricação ou improbidade administrativa, caso decida pelo arquivamento do processo sem apresentação de justificativa legal, conforme o artigo 14 da Resolução 566. Então, a doutora Daniela, se quiser explicar, porque pediu para alterar, porque ficou faltando o finalzinho, né? Faltou terminar o artigo e citar que era baseado no artigo 14 da Resolução 566. Com a palavra, Dr. Paulo Horaci, fazer suas considerações. O artigo 8º,
como ele está, eu entendi que o conselheiro pode incorrer o conselheiro em eventual ato de prevaricação caso o processo não seja julgado em até 2 reuniões subsequentes. Foi isso que a própria Daniele modificou. Se o senhor quiser ler aqui, porque não tem aí. Então, o que fica o artigo 8º entendido é que, em consonância com o artigo 13 da resolução, o relator designado deverá apresentar o relato até a próxima reunião plenária. Bom, caso o processo não seja julgado em até 2 reuniões sequentes, a Secretaria designará o novo relator. Bom, isso. Nada acontece com o conselheiro que foi designado. Não, okay? Só se ele pedir o arquivamento do processo sem apresentação da justificativa legal. Isso já consta na resolução. Já consta na resolução, só que ela pediu para enfatizar porque ficou mas, solto. Isso, apagou na hora de salvar. Mas como está amarrado que o conselheiro que não julgar em 2 reuniões subsequentes, ele estaria incorrendo em eventual ato de prevaricação. Não é isso. Não é isso. É porque ficou faltando no final de pedir o arquivamento. Ele manda arquivar, isso. Né? Sem colocar... Se ficou faltando, né, na hora de salvar, ficou faltando um pedaço, a própria Daniele viu, pediu para corrigir antes da votação. Me parece que, como são 2 assuntos diferentes, poderia botar em 2 ser artigos. Com parágrafo do artigo 8º. Então a gente pode colocar parágrafo. Para no ponto do relator. Você está com a correção, Camila, que a Daniele fez? Então, vou marcar aqui para você colocar na ata. Para no relator e o que está em negrito aqui vira parágrafo 1º. Isso. Eu não tenho aqui a proposta de deliberação, mas eu entendo que as reuniões da Câmara Técnica Especializada, ela deve ter um calendário pré-acordado para todas as reuniões mensais, e não um e-mail, no dia tal vai ter uma reunião da Câmara Técnica Especializada. Então seria interessante que cada Câmara Técnica fizesse um calendário anual dizendo, de preferência, que seja na quarta-feira. É porque lá no Conselho a gente pensou nisso, de fazer na quarta-feira, que é o dia que as pessoas já estão habituadas, né? Já tem esse horário. Mas é que não cabemos todos, né? Porque só tem a sala da plenária. Por isso que a gente ou varia o horário, um faz mais cedo, outro faz mais tarde. É por uma questão de espaço. Tem a questão também de, se nós julgarmos no mesmo dia, não dá para entrar na pauta do mesmo dia, não vai ter tempo. Não é no dia da plenária que ele falou, fazer numa quarta-feira. Mas é o que eu tenho feito, tranquilo. A gente vai se organizar e vai passar uma proposta de calendário. Cada Câmara faz uma proposta. Uns vão ter que fazer um pouco mais cedo, outros mais tarde. Ou numa outra quarta-feira, né, como nós temos 4 quarta-feiras e uma quarta-feira é da plenária, temos 3 quartas-feiras para as câmaras técnicas. E lá no Conselho, que é melhor do que em outro local. A gente aceita a sugestão. A gente vai fazer um calendário e enviar antes da próxima plenária, para apreciação dos conselheiros. Eu gostaria só de acusar a presença, agradecer, inclusive, a presença da doutora Silvânia. Boa tarde. Desculpa pelo atraso, peguei um trânsito extra. Está desculpada. Bem, na realidade, a minha colocação... Só um minutinho, doutora Tânia. Será que podia aumentar um pouquinho a temperatura? Porque está muito frio aqui na frente. Obrigado. Pois não. Na realidade, a mesma observação que o Paulo fez, eu gostaria de fazer em relação ao calendário, porque é muito confuso. Por exemplo, eu saí do meu trabalho, né, na segunda-feira, eu trabalho até às 16 horas, eu faço marcação de ponto, então eu utilizei a hora do meu almoço para poder estar atendendo a Câmara Técnica. E eu tinha uma expectativa, né, de realmente a gente se reunir, conversar, debater já o processo previamente lido, já previamente relatado por mim, e eu relataria o caso, ou seja, uma mesa redonda de discussões. E na realidade isso não aconteceu, né? Inclusive o Robson tinha outra reunião no mesmo horário, então ficou meio complicado.
E aí, quando eu vi esse artigo 8º, né, dessa maneira, eu falei, e se eu não conseguir sair? Eu ainda tinha uma reunião Não, por isso que com o até uma pessoal, proposta para ser discutida mesmo. Isso, Não, com o aí a pessoal de própria São já Paulo, tinha. que eu tinha uma reunião às 2 horas, liguei para o trabalho, ó, tô a caminho. Não, mas a Enfim, gente vai complica a organizar situação. os horários Era só e mandar isso. previamente para. Não, A ideia agradeço e realmente é peço essa. desculpas até Tá pela... bom. A ideia realmente é essa, que a gente se reúna, que Isso, converse. que aí sim eu acho a ideia fantástica. Essa é realmente a ideia, que a gente está ajustando. Os primeiros meses, né, a gente vai se ajustando aos pouquinhos. Tá bom, Deixa eu então, usar é só uma isso. palavra. É que, na verdade, o ano começou agora, né? Em março. E vai acabar em junho. E acaba que a universidade está com os problemas de calendário, os próprios trabalhos. Acabou que a gente vai ter que fazer um ajuste aí, né? Esse ajuste, aos poucos, a gente vai dar uma acertada, né? Mas a gente, na verdade, esse começo de semestre está um pouco confuso de uma maneira geral para todo mundo, né? Tempo e prazos, essa coisa toda. Mas eu acho que já no mês que vem acho que vai rodar melhor. A gente vai tentar fazer uma coisa mais... Porque a ideia é realmente debater os processos efetivamente, discutir, exaurir efetivamente. Doutora Regina. Boa tarde a todos, como falei. Se eu estiver equivocado, por favor, me desculpe, vocês sabem que eu sou marinheira de primeira viagem, mas eu tive algumas dúvidas e algumas foram, inclusive, que o Paulo colocou, e a doutora Tânia também. Eu sei que nós estamos aqui em cima de uma resolução do Conselho Federal que deve esmiuçar muito mais os procedimentos da Câmara Técnica. Mas nós estamos montando um regulamento para do Rio de Janeiro. Então, eu acho que algumas coisas poderiam ficar mais claras. Por exemplo, com quantos membros a Câmara Técnica deveria se reunir? Porque houve realmente... Ou poderia funcionar, né? Poderia funcionar, Muito bem colocado. Exatamente. Muito isso bem. foi omitido aqui. Nós temos acima um artigo que fala que são um diretor, 3 conselheiros, um suplente, mas enfim, qual o número mínimo de membros que a gente pode abrir? Muito bom. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente seria metade mais um. Metade mais um, todo mundo concorda? Na Aí a verdade, gente eu acho que a gente pode discutir isso. Exatamente, até. a ideia é Mas- trazer para conversar aqui. Qual é o número do artigo, Regiane? Desculpa que não... Não é no Foi número, omisso. não? Tá omisso, os casos omissos lá no final. Ah, lá no final. Ah, então tá. Os casos A gente renumera os artigos, não tem... Disposições gerais. Bota eu vou anotar e depois a gente manda para... Aí vai ter que passar Muito de novo bem no plenário que colocado. vem, a gente renumera os artigos. Que na verdade a gente discute isso a todo dia lá e esquecemos de colocar isso. Então, O artigo 8º também me suscitou uma outra dúvida, porque, e aí eu gostaria até que a doutora nos ajudasse aqui. O relato seria até a próxima reunião plenária. Olha só, nós estamos colocando um parágrafo onde o conselheiro pode incorrer em eventual ato de prevaricação e apresentação na Câmara Técnica. Porque nós estamos esquecendo que entre uma plenária e outra nós temos uma Câmara Técnica para apresentação de um relato. Como é que a gente pode colocar isso dentro do artigo? Não, isso já foi retirado, né? Não. Foi mantido até a próxima reunião plenária. Mas nós temos intermediário uma Câmara Técnica, onde se apresenta esse relato. Então, eu considero até a próxima Câmara Técnica ou só a próxima plenária. Minha dúvida foi essa. Não é porque está dizendo que isso de uma plenária, a gente tem um processo de... Tem uma reunião antes também. Exatamente por causa dos prazos. Nós temos prazos a Até a próxima cumprirem. plenária tem que ter sido resolvido isso. Até a segunda plenária. Não, da próxima. Até a segunda. Não, ele deve apresentar... Não podendo ultrapassar as 2 plenárias. Já e entendi. tal. Já Temos entendi. intermediário a isso, 2 câmaras técnicas, com 2 plenárias. Pois é, existem 2 possibilidades de se reunir para se relatar, para o conselheiro relatar aquele processo. Se isso não ocorrer, na segunda plenária será o processo redistribuído para outro conselheiro. É que o texto... Está sim. Não. Vê se eu só entendi. Aí ficaria da seguinte forma ali. Quando fala, o relato deverá ser apresentado na reunião, é isso?
da Câmara Técnica Especializada anterior à... A segunda plenária. Não, anterior à próxima plenária. Se isso acontecer, se na primeira plenária ele não relatar, ele vai ter a chance de relatar até a segunda, na outra reunião da Câmara Técnica, para apresentar na segunda plenária. Pois é, não É podendo isso. ultrapassar. Aí já fiz o que o professor Paulo pediu, o outro está como parágrafo, né? Está como parágrafo. Então, só para confirmar, o texto ficaria assim, ó. Em consonância com o artigo 13º da Resolução 566 de 2012 do Conselho Federal de Farmácia, o relator designado deverá apresentar o relato na reunião da Câmara Técnica anterior à próxima plenária. Né? Aí, caso não seja julgado em até 2 reuniões subsequentes da plenária, né, porque vai ter que ter aqui, a Secretaria designará novo relator e o resto continua como a doutora Daniele sugeriu. No artigo 6º, ele me suscitou a seguinte dúvida. Eu tenho no 5º dizendo que poderá a plenária solicitar vista do processo para um conselheiro de outra CTE. Perfeito. Aí o 6º diz, o conselheiro que discordar deverá fazer por escrito, no molde do artigo 4, a exposição dos motivos de divergência e anexar o processo para julgamento pelos membros da CTE. Qual? A que divergiu ou a que julgou anteriormente? É a que julgou, né? Não, na verdade, bota o artigo aqui para mim, por favor. O 6º, por favor. O 5º e o 6º, por favor. Isso é como está na resolução do federal, né? Hoje está no federal. O que é por unanimidade vem e homologa só na plenária, né? Através do extrato de ata da Câmara, né? Que dá ciência da decisão aos membros do plenário. Esse é o 5º. Aí, o que a gente colocou aqui nesse parágrafo único é que, na verdade, qualquer conselheiro pode ter acesso a qualquer processo. Então, na reunião plenária, mesmo que ele já tinha, não necessariamente da Câmara dele. Se ele quiser, sabe, se tiver aqui, você recebeu um processo lá de Barra Mansa, não caiu na sua Câmara, caiu em outra. Aí, se você chegar na plenária e disser, eu queria ter acesso, aí foi isso que a gente quis dizer, pode ser... Né? É isso, é que todos os conselheiros podem ver todos os processos, mesmo exatamente, para o momento da distribuição e da homologação e na plenária, né? A Câmara Técnica é só para a gente discutir e para facilitar o trâmite aqui na plenária. Para tornar mais rápido, digamos assim. Mas a dúvida foi, se ele apresentar um relato divergente... O relato divergente é de quem? Da Câmara Técnica, ainda dentro da Câmara. O relato divergente, ele pode pedir vistas. Não está dizendo que ele pode julgar. Está dizendo que ele pode pedir vistas. Aí, se ele discordar alguma coisa, terá que ser julgado pelo plenário aqui, não será mais na Câmara. Mas aqui não diz. Aqui diz... Ele volta para o retorno. Julgamento pelos membros da Câmara Técnica. Não tem nenhum parágrafo dizendo que, havendo divergência pelo membro da outra Câmara, será julgado pela plenária. Não está falando julgado, está falando poderá pedir vistas, solicitado vistas. Mas vamos que seja apresentado um relato divergente. Como relato divergente, se a pessoa não em caso de discordância, é o artigo 7º. Em caso de discordância, tem que trazer para a plenária. Qualquer discordância tem que trazer para a plenária. Só os que são unânimes é que são julgados na Câmara. Os outros todos que hajam divergência trazem para a plenária. Aí sim, quem divergiu tem que trazer o seu relato para a plenária avaliar, porque a pessoa não pode só falar, eu discordo. Não, Do mesmo jeito que o relator tem que fundamentar o relato dele, o que discorda tem que fundamentar. A minha dúvida foi porque no 7 ele só fala de divergência do julgamento pela Câmara Técnica. Ou seja, como se eu apresentasse um relato, um outro membro da minha Câmara discordasse do meu. Mas a ideia é essa, Rejane, que cada Câmara não Técnica... foi essa. Foi um relato de outra Câmara Técnica. Se você não tem nem acesso, você vai discordar. Não, tudo bem, você pode pedir vistas. Pedir vistas é uma coisa. E discordado... Vem dizendo alguma coisa disso? Não, pelo que a gente seguiu lá do federal, cada Câmara Técnica julga o seu. O outro pode ver, mas não pode julgar. Olha só. Não pode julgar. Ele pode pedir vistas, igual tá aí. Mas ele... que faça um relato, ou que traga o caso à plenária no dia da homologação. Doutora Rejane, se houver qualquer tipo de dúvida, quanto qualquer relato, até em nome da transparência, a gente traz para a plenária. Exatamente. E todos discutem. Eu sei que
É isso. Nós Aham. estamos tratando só de um regulamento, tá escrevendo, então as minhas dúvidas eu tenho que trazer aqui Não, tudo bem. para a gente poder Uhum. verificar isso. Tanto é que no item, no parágrafo 2º do artigo 2, pode subir um pouquinho, que são as atribuições, a competência da Câmara Técnica, né, que seriam o julgamento dos processos administrativos. No segundo, embargos de declaração, que são esclarecimentos ou omissões, tá? A eleição do secretário-geral e encaminhamento ao plenário. E a reapreciação dos relatos em caso de discordância? Não entraria, não seria a inclusão do Esse item artigo é do 5? regimento, não pode mudar. Esse artigo foi transcrito do regimento interno do Conselho. Então a Câmara Técnica não tem competência de reapreciar num relato divergente? Não. É a plenária, é sempre a plenária. Câmara Técnica é só para dar celeridade, para tudo que é votado em unanimidade. No caso, nossas câmaras têm 5 membros cada uma. Não é isso? Qualquer tipo de divergência, a homologação tem que ser feita no plenário. Eram Não é só assim? essas No dúvidas. federal também? Muito O obrigada. Alex que tem que nos ajudar aqui, que é conselheiro federal. Nós julgamos. O que é unânime só vai para a homologação. Tudo que não for unânime foi isso que a gente tem que deixar claro aqui, seguindo o mesmo trâmite do A federal. Câmara Técnica não chega a um veredicto, aí vai para Vai para o plenário e todo mundo, os relatos de quem concordou e de quem discordou são lidos e os conselheiros votam na plenária, não é isso? Doutora Tânia, ainda quer? No caso, por exemplo, do conselheiro não vir pegar os processos numa plenária, né? Hoje nós temos distribuição de processos e várias faltas. Ele poderá retirar isso no conselho. Eu, como conselheira, posso levar para o outro, que eu não vi nada disso aí. As cópias, no caso. As cópias, no as caso. cópias. Sim. Isso na verdade não tá escrito assim, porque provavelmente isso já ocorria Na antes. verdade, assim, o bom senso, É porque se você... a Denise não pôde vir e pediu que eu levasse os processos dela. Alguém se opõe? Eu não me oponho, por mim pode Não levar. tinha nada que Como... facilitaria. Só um minutinho, a os outros- secretária gostaria de... É porque ela justificou a ausência, aí não... Não seria possível, por exemplo, a gente mandar por SEDEX, assim, para a pessoa? Pelo correio, né? Eu também. Aí uma outra questão que a gente pode até discutir, mas agora... Tem que ir lá relatar, né? Me parece que o pessoal, os conselheiros não estão ainda acostumados. Apesar de dar celeridade, otimizou, mas perdeu um pouco aquela coisa. A gente às vezes não perdeu assim a rédea do negócio, então a gente está sentindo um pouco isso aí. Eu acho que às vezes, de alguma forma, aconteceu isso. E você quer saber cada caso, cada um, ou seja, aquela coisa meio de colega mesmo, de análise, de parecer, de um julgamento real. Às vezes você não está naquela cama, você fica meio por fora. Eu acho que é um período que a gente, de adaptação. Toda mudança... As nossas Não, acho que reuniões toda foram- mudança assim, cria uma expectativa, até um receio, um pouco assim, uma ansiedade, mas daqui a pouco isso vai estar bem... Só voltando aqui em relação ao que a Silvânia colocou, acredito que os conselheiros que não queiram receber as cópias, que acham desnecessário, podem mandar um e-mail também para não vejo Regina, problema não. falando assim que eu acho desnecessário receber cópia, eu prefiro relatar, já chegar lá mais cedo, ou ir um outro dia, tá aberto, tá, gente? Assim, quem quiser ir outro dia, teve gente que foi outro dia, lá estando... a plenária pode Solicita a Regina, quem os desejar, pode ser a processos Regina. e qualquer horário a pessoa pode relatar, né? Todo conselheiro Aí, pode entrar lá. tá bom? Não precisa ser no dia da reunião da Câmara, não. Pode ir outro dia, às vezes sai do trabalho, quer ir lá 5 horas relatar, não tem o menor problema. Então, por favor, quem não quiser receber a cópia, porque prefere relatar lá, mas aí depois pode se manifesta agora ou se manifesta por e-mail, né? Manda um e-mail solicitando, falar, eu prefiro julgar já os processos diretos, eu não preciso receber cópias, a gente economiza aí o papel.
Tá bom? Então, eu proponho o seguinte, antes de passar até para outros itens, a gente poderia aqui, como daqui a pouco a gente vai dar ciência para homologação dos processos que foram relatados aqui pela doutora Selma, Rejane e Tânia, que a gente, em vez, eu vou sugerir isso, né? Que a gente, em vez de redistribuir os processos que foram mandados pela doutora Raquel, para o doutor Paulo, o doutor Francisco Cláudio, que a gente não redistribua, já que a gente ainda, se a gente efetivamente não votou a aprovação desse regulamento, então, teoricamente, ele não está valendo. Então, não faremos isso, concordam? Né? E a gente faz, e na nova reunião, aí tem a oportunidade de pegar para a gente não ter que passar para outro conselho. Pode ser? Ótimo. Fica, então, acho que foi, assim, bem bom senso isso. Legal. Acho que ela já redistribuiu, já copiou, já fez tudo. Já está na pauta e já redistribuiu, já que eu copiou. entendo como, assim, como o regulamento não foi efetivamente aprovado, eu acho que... Oi? Está na 566, está na 5... A gente não pode... Do Conselho Federal, pois é. Por isso que a gente decidiu redistribuir. Então, nós somos obrigados a redistribuir. Então, tá. Então... Oi? Não, o artigo... Não, mas ninguém pediu para arquivar, não. Vai só redistribuir. Ninguém pediu para arquivar nada. Não tem arquivamento nenhum, não. Ninguém pediu nada. Só tem redistribuição. Não vai não. A gente não vai poder mudar porque quem fala que tem que redistribuir é a resolução do federal. Então, e já redistribuiu, a Regina já copiou, só que não tem... isso aí vai continuar com você. O que você recebeu hoje vai continuar. E ninguém pediu arquivamento de nada. Então, nenhum conselheiro será penalizado por nada. Ninguém solicitou arquivamento. As pessoas não puderam jogar tempo e redistribuiu para seguir a determinação do rito da 566, que diz que tem que redistribuir. Então, vamos dar prosseguimento. Então, item 1.6, criação de comissões. Não vamos votar, porque não ficamos de fazer um novo texto e votar na próxima plenária. Não foi esse o entendimento ou não? Vocês preferem já aprovar com as alterações? Pode ser? Então, vamos votar. Quem concorda com... Não, tudo bem. Então coloque em votação. Quem concorda com as devidas correções, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu só gostaria de pedir que o texto final fosse reencaminhado posteriormente. Tá, ok. Que fique registrado, que seja enviado o novo texto a todos os conselheiros. Criação de comissões. Então, a diretoria propõe a criação de 2 comissões, que eu abro até para explicação aos queridos conselheiros, que seria a Comissão de Assuntos Estratégicos Militares. Essa comissão tem como objetivo trabalhar as questões do farmacêutico nas Forças Armadas e Forças Auxiliares Militares. Nós percebemos que o farmacêutico tem ficado aquém perante os colegas na área de saúde, nas Forças Armadas, principalmente. E sabemos que tem trabalhos já realizados de convencimento a comandos, em que aumentou muito o quadro do oficial R2, que eles chamam, da reserva remunerada. E, em cima disso... Não, remunerada. Então, não é R2, são aqueles da reserva... Não, R2... Me desculpe, aqueles... Como se chama? O antigo R2, como se diz, é o não remunerado, porque ele fica um período, só pode ficar no máximo até 8 anos. Não, pois é, mas Não, ele fica esses anos que ele fica trabalhando em atividade, ele recebe. Mas quando ele sai, ele não recebe mais, por isso que é não remunerado. Não, então eu falei... Então o que eu falei estava correto. Então é o oficial que ele ingressa nas Forças Armadas, e esse, como não é um
Pois é, o oficial temporário. E como ele é temporário, ele não tem uma segurança de permanecer toda a carreira dentro da força. E o intuito dessa comissão, que inclusive o nosso conselheiro, Dr. Rogério Dias, é integrante, vai visar justamente um trabalho de convencimento, já que em alguns comandos, sensibilizados pela necessidade do farmacêutico, já houve muito o aumento de vagas desse oficial temporário, como é o caso até lá do HFAG. Teve um grande aumento. Quer falar um pouquinho? Se eu me permitir, senhor presidente, inclusive, é aquela mesma briga de sempre. Em alguns setores, se bobear, de repente, outras profissões querem pegar um espaço, como a parte ligada a áreas de análises clínicas, ou ligado a áreas que são interseções, como também nós temos grandes problemas com os auxiliares, que poucos farmacêuticos. Nós agora fechamos o laboratório da Polícia Militar, perdemos uma indústria farmacêutica. Nós também temos a questão também das praças, dos colegas que são graduados, são sargentos, são capos, são soldados, e que são farmacêuticos, e também podem exercer e devem exercer, são divergentes. Então, se nós formos olhar, não tem um leque aí de praticamente mais de 2.000 colegas farmacêuticos que estão nessas áreas, sem contar os temporários, esses que são ditos que é reserva não remunerada, e também até os civis e os contratados também. Ou seja, na realidade você tem um leque gigantesco de pessoas que estão ali sendo impactados e que na realidade nós não temos nada tão ali perdidos como uma turma. Então isso seria uma forma de nós fazermos o quê? Fazemos uma forma adequada de organização e de efetiva luta e encaminhamento das questões para que o um trabalho político, né, que a comissão vai ter pela frente, inclusive a questão do generalato, que pode ser até uma coisa distante, mas que é a intenção da gente começar a trabalhar isso. Não, como já teve o general farmacêutico, hoje em dia não temos mais. Exatamente. Enquanto você tem os médicos, né, que chegam a brigadeiros, generais, e o farmacêutico só chega ao posto de coronel. E a outra comissão é uma comissão de assistência farmacêutica no SUS, é um trabalho que a gente já vem até fazendo agora lá no Conselho, que visa a trabalhar juntamente com o Estado e municípios em prol de aprovação de um regulamento, de uma estrutura mínima para atendimento da população em relação à assistência farmacêutica, com a presença do farmacêutico. A gente sabe que é um problema já antigo, a questão dos municípios, principalmente os pequenos, né? E o Conselho chega, autua, multa, que é o seu papel, e eles ficam muito desorientados sobre o que fazer. Então, essa comissão justamente vai fazer um trabalho de esclarecimento e de convencimento, junto com os secretários de saúde, junto com a Superintendência de Assistência Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro. Então, é a nossa intenção trabalhar essa questão também. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, temos nomes, sim. Vocês gostariam de saber os nomes? Estão, mas está aberto também a que outros integrantes possam ingressar. Está aberto aos conselheiros, inclusive. Na verdade, assim, a Comissão de Assuntos Estratégicos Militares tem o Coronel Jairo, né, que inclusive é professor também, está o Dr. Rogério Dias. Lembra mais algum nome que está na comissão? Na realidade, assim, essa comissão veio depois de a gente dialogar com o Dr. Rogério e o Dr. Jairo. E o Dr. Jairo, quando estava, inclusive, na aeronáutica, ele conseguiu, o trabalho que eu falei de convencimento, ele conseguiu mostrar na época, não sei se ele já era brigadeiro ou o brigadeiro Marones, que é o diretor atual de saúde, foi, inclusive, o comandante lá da Carlinha, nós estivemos lá, né? E ele é um grande defensor do farmacêutico, né, nas unidades de saúde da aeronáutica. E ele sensibilizou, quando foi apresentado um trabalho feito pelo Coronel Jairo, de quanto o farmacêutico produzia e trazia economia, inclusive,
para o hospital. Então, em cima disso, nós, como eu já tinha essa ideia, meu pai também era farmacêutico da aeronáutica, e sempre tinha, a gente acaba vendo assim que o farmacêutico acaba de alguma forma um pouco diminuído, até por não chegar ao oficial general, tal. Então é uma luta, assim, não é uma coisa fácil, ninguém acha que é ou que seria, mas é um desafio de começar um trabalho político de convencimento das autoridades da importância do farmacêutico inserido dentro do corpo de saúde das forças. A ideia é criar as comissões aqui, né? E aí as pessoas que os membros, quem quiser fazer parte, também pode procurar, porque elas não existiam, não é isso? Então a gente cria, e se algum conselheiro ou se algum farmacêutico quiser participar, ele pode se candidatar. Fica aberta aí a plenária também. Fica aberta para quem quiser Doutor participar. Rogério. Não tinha ninguém na comissão, porque a comissão nem existia. Vai existir Então, ela está sendo criada. Pessoas querendo. Tem as pessoas que tiveram a ideia, né? Mas está aberto para a participação de qualquer farmacêutico. Tá ok, pessoal? Então, gostaria de colocar em votação, aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Palavra do convidado. A palavra está aberta a todos os presentes, convidados. Por favor, doutora, se identifica, por favor. O microfone, por favor. Boa tarde. Meu nome é Terezinha Duarte, sou farmacêutica, trabalho atualmente. Não é por causa da gravação? Não, para sair na gravação. Hoje, conforme foi noticiado, o INCA pretende, tem um anteprojeto, transformando o INCA numa empresa pública. Nós, Força de Trabalho do INCA, não sabemos ainda exatamente o que isso vai significar para a população do país, já que é um hospital diferente, nem para nós. E aí, eu vim até aqui, graças à amiga Maeli, que me deu a informação, que também é do INCA, também, me deu a informação desta reunião. E é importantíssimo encontrar todos no lugar devido à grande dificuldade que a gente tem de sair das nossas atividades, né, laborativas para ter esse contato. Eu gostaria de solicitar que os jurídicos das empresas aqui representadas, das instituições aqui representadas, pudessem, juntamente conosco, acompanhar esse processo, porque no momento nós só temos questionamentos e incertezas. E não nos sentimos, como farmacêuticos, capazes de avaliar a documentação que sai minutas, que sai notas em jornal, mas tudo ainda muito sem possibilidade de apreciação. Então eu venho fazer esse pedido a todas as instituições que nos representam, que estão aqui representadas, que pudessem acompanhar esse processo, para que no momento em que começarem a surgir os nossos questionamentos, isso já esteja com algum acompanhamento, já seja mais fácil, porque esse saber não vai se dar de um momento para outro. Só uma coisa, é que aqui é reunião plenária, até tem, por exemplo, o Sinfaerj. A reunião com outras entidades vai ser dia 25, se eu não me engano, né, Maíra? Aí tem as associações, aí tem. De qualquer forma, tem mais gente. Nós queremos todos os contatos possíveis. Não, nós passamos para a senhora, e de qualquer forma, assim, essa diretoria, acredito que a própria plenária não se omitirá na questão e faz chegar até nós o que a senhora desejaria que nós fizéssemos a avaliação. Nós gostaríamos, né, eu estou falando, principalmente pelo grupo menor lá do meu setor, mas essa dúvida que seja de todos, que houvesse um acompanhamento desse processo por parte do jurídico, uma vez que nós não nos sentimos com capacidade de avaliar até onde, né, isso vai afetar a sociedade e a nós. Surgirão inúmeras dúvidas, com certeza. E se já houvesse a apreciação agora, desde o início do processo, acho que isso facilitaria a orientação no futuro. Perfeito. Tá bom? O Fernando Prado, do Sinfaerj, gostaria de fazer uso da palavra.
para todos. Bom, alô? Capé, eu não gosto disso não, porque não preciso, mas para gravar tem que estar disponível. Eu já conversei com a Terezinha lá fora rapidamente, tá? Já solicitei que ela fizesse já o contato através do nosso site, que tem lá uma parte de denúncia, porque conforme nós sabemos, se não materializar, o fato não existe, né, perante a lei, a gente sabe dessa questão burocrática que se faz necessário. E o que acontece? Vamos aguardar os acontecimentos. Por que eu falo isso? Porque eu, inclusive, também faço parte desse bolo que ela está falando. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e lá eu não ouvi nada. Tá? Eu já falei para ela, já particularmente, eu lá nada ouvi. Tá? A única informação que eu tenho sobre isso é que está havendo uma necessidade de transformar as unidades consideradas operacionais, e aí na Fundação nós temos Parmanguinhos e Guimanguinhos, onde o governo quer que essas unidades se transformem em empresas. Tá? Somente sabemos disso. Aí eu falei para a Terezinha, e os servidores, o que vão fazer com eles? Tá? Por quê? Porque não é simplesmente chegar e jogar fora. Tá? Então, essa informação nós não temos. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho contato com o pessoal que trabalha lá também, que eu conheço. Tá? Inclusive, um dos diretores nossos hoje está lá, que é o Liporage, então ele também não sabe de mais nenhuma outra informação extra. As informações nós estamos sabendo, como diz, aos poucos. Então, assim que nós tivermos mais detalhes, trocarmos até figurinhas, que fica mais fácil, né? Já que ela trouxe já outras informações que nós não sabíamos, e tentar levantar e chegar a um resultado. Porque, a princípio, nós não sabemos de mais nada além do que ela já está falando aqui com a gente. Tá? Oi, fala, querido. É o seguinte, hoje já está noticiado no jornal Globo a proposta do anteprojeto da transformação do INTA em empresa pública. E o que eu trago aqui é essa solicitação por parte dos nossos representantes de acompanhamento disso desde o início, para que a gente possa ser orientado em relação às nossas dúvidas do que poderá surgir. Porque, na realidade, hoje, doutora, não sabemos de absolutamente nada. O que eu oriento é que seja formalizada essa solicitação para a gente efetivamente... Agora, só um parênteses aqui. Agora, de um modo geral, isso aí é uma campanha já orquestrada há bastante tempo da diminuição do funcionalismo público. Então, na verdade, ele separa, já é uma maneira de separar a parte rentável, aquelas coisas, e deixar, e fica o menos possível, e vai deixando o pessoal esquecido, como já fazem isso, em geral, no município, no estado, nas unidades hospitalares. Então, isso já é algo que, no fundo, todos já têm que tentar mudar, e eles vão fazendo de uma forma esquecida, ali para não chamar atenção, para o pessoal não fazer a grita geral. A ideia, mais ou menos, é essa aí. Tá bom, a gente vai encaminhar. Mais alguém desejaria fazer uso da palavra? Doutor Bruno, gostaria? Gostaria ou não? Ah, não? É que ele fez assim. Gostaria? Não. Não, mas ele está... Bom, então vamos passar para o item 1.8. Então vamos dar ciência para a homologação dos relatos da Câmara Técnica Especializada número 3, da relatora doutora Selma Tomás de Azeredo Silva. Então, não, está ciente. Então, os processos foram em desfavor da Prefeitura Municipal de Cambuci. Foi indeferida a defesa. Estão todas aí? Então, nós poderíamos dar ciência através do quadro, e se alguém... Tem uma ressalva no Hospital Municipal Dr. Celso Martins, que, na verdade, não foi indeferido, foi solicitada uma diligência pela relatora, correto? Pois não.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Esse processo, quero esclarecimento de que esse processo já tinha passado por outro conselheiro, que no momento solicitou uma diligência. Não foi feito e foi alegado no processo que estaria sendo realizada uma visita após a instalação do plano de fiscalização de 2014. Que foi na última plenária. Exato. Agora... Então, por isso que eu estou solicitando que continue a diligência. Está perfeito, está perfeito. Então, posso considerar homologadas as decisões? Sim, né? Agora, os processos da relatora, doutora Rejane Maria Frizeira de Oliveira Carvalho. Bem como os processos da doutora Tânia Maria Lemos Mouço. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Todos foram indeferidos, a defesa, é isso? Pois não. Não, tem uma diligência. Em um dos processos lá de Petrópolis, o 4054/13, simplesmente há um relato aqui, né, como defesa, dizendo que a unidade tem somente 186 leitos. Então é brincadeira, né? E somente um farmacêutico. Somente. Não. Ele não tem farmacêutico, não tem registro, as geladeiras não têm controle de temperatura e são dispensados medicamentos. E aí eu fiz o encaminhamento para, solicitei, né, a vigilância sanitária, porque brincadeira é esse problema. Só isso que eu gostaria de relatar. Tranquilo. Então, consideremos todos homologados. Item 1.9, processo para distribuição ao relator designado, estão aqui relacionados e serão encaminhados ou por e-mail. Ou... já foram copiados, né? Só não trouxe de quem não está aqui. Item 2, informações da diretoria. A única, só tem uma questão a levantar. Eu tenho recebido muitos pedidos e nós já tínhamos essa ideia e gostaria de ver com a plenária. Essa diretoria tem a intenção de, pelo menos uma vez por semestre, fazer uma plenária fora do Rio de Janeiro. Qual o motivo disso? Ouvir também, né, as pessoas fora aqui do grande centro, suas necessidades, reclamações, né, suas colocações sobre a profissão. Então, eu gostaria de convocar a reunião plenária de maio, lá para Campos dos Goitacazes, ok? No dia que está marcado. É claro que todo o planejamento, a logística nós faremos, né? Vamos colocar um micro-ônibus para levar. Eu estou pensando em colocar ela não tão cedo como às 4h30, de repente colocar ela para as 17h30 e um micro-ônibus saindo com todos os senhores, se fosse o caso até pegaria o pessoal de Niterói em Niterói. Isso. Então, iria e voltaria na quinta-feira pela manhã, no primeiro horário. E toda a logística, a infraestrutura seria feita. Tá, ok? Eu acho que seria uma coisa muito bacana para todos nós. Seria em Campos. Que é um local com uma grande concentração. O que foi, Carlinha? Eu acho que eu sei o que você vai falar. Então, seria o que eu teria outros diretores, doutora Maeli, que quer fazer uso para algum informe? Doutor Robson tem. A gente recebeu um ofício do Conselho Federal de Farmácia sobre o prazo de entrega de prestação de contas de 2013. E é um ofício curto,
E grosso. Grosso, né? Efetivamente, o Tribunal de Contas ele endureceu com o Conselho Federal de Farmácia a prestação de contas. E no item 4, reiterou que a responsabilidade de encaminhamento para o Tribunal de Contas da União do relatório de gestão de forma agregada de todos os Conselhos Regional é deste Conselho Federal, de maneira que aquele CRF que não apresentar seu relatório no prazo previsto ficará na condição de omisso no dever de prestar contas ou fará sanções conforme normas do TCU. Portanto, o item 5, em expressão, entendemos que as preocupações dos Conselhos Regionais de Farmácia no tocante à apresentação do relatório de gestão fica em caráter excepcional prorrogado o prazo previsto no artigo 41 da Resolução 531/10 desse CFF para o dia 15 de abril de 2014, impreterivelmente. Antigamente parece que tinha uma prorrogação desse prazo efetivo. A gente teve problema na prestação de contas de 2013 em função de vários problemas internos, que acho que não convém a gente expor aqui. E, na verdade, a gente fez uma força-tarefa interna do Conselho, deslocamos vários funcionários de várias seções, pedimos um aumento do sistema para esses funcionários, estamos treinando os funcionários e estamos tentando colocar a prestação de contas de 2013 em dia. É um trabalho muito hercúleo, porque tem que ver dia por dia, nota por nota, e conferir, fazer o check-out lá com o extrato efetivo. A gente já está em junho, acho que o dia 11 de junho. Eu acho que a gente consegue fazer essa prestação de contas até o dia previsto, né? Os funcionários estão trabalhando fora do horário, além do horário, trabalhando sábado e domingo, efetivamente, para botar as prestações de contas de 2013 em dia. Simultaneamente, estamos fazendo a prestação do trimestre de 2014 ao mesmo tempo, né? Não é só para dar ciência, né, senhores, que, assim, o trabalho lá do setor contabilidade está um trabalho altamente estressante e, assim, muito difícil, muito hercúleo mesmo, entendeu? Mas a gente pretende efetivamente cumprir o prazo, porque a gente não quer cair efetivamente na exigência do Conselho, né? É só para deixar claro efetivamente. Muito bem. Item 3, palavra livre. A palavra está aberta aos conselheiros que desejarem fazer algum tipo de colocação. Alguém gostaria? Doutor Alexandro Baense, nosso conselheiro federal. Boa tarde ainda, né, a todos. Comunicar a esta plenária, a esta diretoria, que já foi aprovada o novo Código de Ética Farmacêutico, que ainda não foi publicado porque está em fase de revisão de ortografia, da normativa da língua portuguesa. A novidade que nós temos, que eu já posso antecipar, pois eu participei diretamente desse processo, é que as redes sociais hoje, por exemplo, a questão do colega farmacêutico em difamar um colega farmacêutico na rede social sem ter provas cabais sobre aquilo. Antes isso era considerado uma pena pequena, de pequena gravidade, pequeno potencial ofensivo. Hoje não, pelo novo Código de Ética ele já pode ser facultado até a eliminação do farmacêutico, assim ofender outro aí nas redes sociais ou por qualquer meio na qual ele não tenha provas. Então houve aí uma evolução das relações entre os colegas profissionais. E uma outra novidade é que aquelas ausências, 3 ausências, o colega já poderia ser encaminhado para ser Para o Código de Ética. Para ir para o Código de Ética. Para ser a comissão de casos. Para a comissão e
por 3 ausências, já poder ser suspenso por 3 meses, agora ele caiu para média, ele vai só ter advertência a pena vai ser advertência, não vai ser mais suspensão. A segunda suspensão. Na reincidência, a suspensão. Então, houve aí porque se tratava, às vezes, um caso com muita rigidez e outros casos com uma frouxidão muito grande. Essa é a novidade aí que eu trago para você. Obrigado. Desculpa, Marcos. Então, eu queria dar um informe também que hoje entrou no ar o novo site do Conselho, e já baseado no que o Alex falou. No novo site tem o link para fazer as denúncias, porque as redes sociais também são utilizadas para fazer denúncia, e que no novo site do CRF já tem o link para fazer as denúncias, que as denúncias são encaminhadas ao serviço de fiscalização, quando cabe a eles, né, para apurar, a maioria das vezes cabe a eles, então que também as pessoas usem o veículo correto, que é o site do Conselho, e o link lá para que as denúncias sejam feitas e não sejam feitas através de redes sociais, porque a gente não tem como ficar acompanhando em rede social quem está denunciando o quê. Então, existe todo um rito processual para apurar as denúncias, e que hoje, então, está lá no site do Conselho o link. E também ainda vai estar lá, vai entrar num segundo momento a questão da ouvidoria, que ela está sendo estruturada, e posteriormente também vai ter lá no site o link para a ouvidoria, para que a gente receba reclamações, sugestões, né? Então é só para comunicar. Pois não. Eu achei interessante essa questão da plenária ser em outro local, porque é aquela história. Hoje eu estou vendo aqui o representante de uma instituição, que é o Baluarte, da salvaguarda da saúde pública aqui do Rio de Janeiro, e que você vê que não se trata só de fazer o dia a dia, se trata de você antever os problemas, de você antever situações, prospectar novas situações promissoras para a classe. Então, quando vem aqui, realmente, isso aí gostei, quer dizer que as pessoas, vamos fazer mais. Então, quando você vai nesses rincões, se nós aqui já vimos o farmacêutico esquecido, a própria sorte nessas empresas farmacêuticas aí, umas drogarias, ganhando aquele salário irrisório o tempo inteiro, não sabe se faz hora extra, aquele já está vilipendiado. Imagina os que estão nas diversas regiões do estado. Então, quando tem essa preocupação, acho que é interessante. Eles devem estar mais largados do que a gente aqui, né? Então, eu sei que tem problemas de logística para todos nós, né? De sair daqui do município, daqui do estado, mas é muito importante isso aí. Ou seja, acho que as pessoas, de modo geral, estão vendo que nós temos que, no fundo, todos os colegas de diversas áreas de atuação, já prestar atenção no futuro da classe farmacêutica. Senão estamos sempre assim, morrendo dentro atrás do rabo, não adianta. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Podemos encerrar? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada essa reunião plenária.